Fala, lidianas e lidianos, como é que vocês estão? Tranquilidade numa boa? Vamos falar um pouquinho hoje sobre composição. E quando eu começo lá no meu curso de composição, eu já começo citando uma frase do Copland que para mim é aquele encostar o dedo na ferida, que é o seguinte, eu vou ler aqui. Olha, para um compositor, essa frase está lá no livro Como Ouvir e Entender Música. Ele diz assim, ó, para um compositor, ouvir música é um processo perfeitamente natural e simples. Se há alguma explicação a ser dada, o compositor raciocina logo que, já que ele sabe o que se deve colocar em uma peça de música, ele deve saber melhor do que ninguém o que o ouvinte deve extrair dali. Por que eu falo que ele toca na ferida? Porque você, como compositor, deve ser um ouvinte também. Então, você tem que ouvir, você tem que saber reconhecer, né? Ou aquilo que o outro compositor está raciocinando que você deve estar sabendo extrair aquilo que ele colocou. E a ideia que o conceito, ou que o George Russell coloca aqui com a gravidade tonal é fenomenal. Ele vai abrir muito a cabeça, que é a proposta da aula aqui hoje. Então é o seguinte, tudo começa com tônica. O que é uma tônica? Então, pela gravidade tonal, dentro do sistema temperado, a gente tem 12 notas. E a gravidade tonal diz que as 12 notas são tônicas, porque essas notas estão gerando uma força de atração sobre a outra. Então, toda nota é uma tônica. Mas a pergunta é, então, o que é uma tônica? É a pergunta que o Ornette Coleman fez, cara. O Ornette Coleman perguntou para o Russell, o que é uma tônica? Ou seja, para o Russell dar essa resposta, ele teve que vir aqui, ó, na filosofia. Então, boa parte do conceito está aqui, ó, nesse livro, cara. Está nesse livro. Especialmente quando ele fala da lei de 3. Essa lei de 3 é fenomenal, porque o Russell pegou exatamente isso daqui e colocou na música. Ou seja, se tônica é força de atração, a gente não vê a força de atração, mas a gente sente. E esse sentimento é que ele classificou em força passiva, ativa e neutra. O acorde, por exemplo, representa a força passiva. Por quê? Se eu pegando, por exemplo, Impressions ou So What, por exemplo, você vai pegar ali Ré menor. Você tem uma frase na duração do Ré menor. Depois você tem um Mi bemol menor e volta para Ré menor. Certo? Então tudo que está ocorrendo na duração do Ré menor ali está passando pelo bloco em quintas de Fá lídio. Da mesma coisa em Mi bemol, está passando pelo bloco em quintas de Sol bemol lídio. E aí a gente tem essa movimentação de Mi bemol para Sol bemol. Isso é força ativa. Você começa a perceber melhor a força ativa, não que ela não esteja presente, porque essas três forças coexistem. Elas estão atuando ali simultaneamente. Por isso que a força neutra ela tem o poder de reconciliar. Essa é que é a parada. Então, quando eu pego uma música como essa de So What ou Impressions, que são os dois exemplos mais comuns, a sensação que a gente tem é de estar parado ali no Ré menor. A gente está ouvindo ali e está parado. A frase, a melodia que é o principal elemento. Ela é a informação que vai fazer com que você sinta a força de atração de uma tônica. E aí é que vem a jogada. A melodia. Não é campo harmônico, não é dominante daquilo, trítono invisível. É a melodia. É isso. É isso que vai fazer com que o ouvinte extraia algo. Porque ela é a principal informação que o nosso ouvido vai processar. E isso me fez pensar na hora de compor essa composição Éden que eu fiz, né? Primeiro porque eu olhei isso aqui. Não sei se vocês conhecem aquele seriado do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, e tem essa imagem de Valinor, que quando eu olhei eu falei assim, cacete, mano, olha isso aqui, coisa linda, cara. E a sensação que eu tenho só de ficar olhando para isso aqui é de que, pô, eu tô... Sabe, o tempo não passa, eu tô ali meio que flutuando, olhando cada coisa dessa bonita e tal. E trazendo uma sensação de paz e tranquilidade, leveza, sabe? E exatamente, principalmente essa sensação de que, cara, o tempo não passa. É isso. Essa é a sensação que eu tenho. Eu poderia ficar olhando isso aqui por horas e horas e
sabe? Então, voltando para a ideia da força ativa e passiva, a força passiva, ativa, vamos pegar ativa, é que vai te dar a sensação de que vai para algum lugar, ela está se movimentando. Já o passivo é exatamente aquilo. Está flutuando, está parado. Por exemplo, eu estou parado aqui sentado. Eu estou simplesmente uma força passiva, está aqui. O tempo está passando e eu estou parado. Se eu saio daqui, vou para a geladeira e depois eu volto, é a mesma coisa que eu ser o Ré menor, a geladeira ser o Mi bemol menor e depois eu volto para o Ré menor. Aqui está a parte onde eu simplesmente volto para casa, vamos dizer assim. Então eu estou aqui, tenho um tempo, saio daqui, vou para a geladeira, fico mais um tempo e volto para cá. A sensação que a gente tem de que saí do Ré menor e voltei para o Ré menor é a força ativa atuando. É ela que dá essa sensação, ó, você começa aqui e vai para algum lugar. É isso. Por isso que é ativo. Só que, como eu disse, é a melodia quem vai fazer você criar algo reforçando a força de atração ou a força que a tônica está gerando. Então, como que eu criei, né, uma música para imaginando essa sensação de ausência de tempo e que tenha muitas cores? Porque isso aqui é o que está ocorrendo. Eu tenho muitas cores aqui. Eu tenho muito elemento. Eu tenho um rio, eu tenho as árvores, eu tenho essa arquitetura. Então, são todos isso aqui são elementos que estão reconciliando essa imagem. E tudo isso causa uma sensação, que me causou pelo menos uma sensação de bem-estar, de estar em um tempo que o tempo não passa. Simplesmente isso. Então, se eu tenho a força passiva, é nela que eu vou ficar, é nela que eu vou construir, ela vai ser a minha base. Então, aqui eu tenho um monte de acordes, não parece, mas eu tenho um monte de acordes. Só que a forma que eu criei isso aqui vai fazer com que você não sinta isso. Mas esse bando de acordes está sendo reconciliado com o todo e a força neutra. Então você compreende a força passiva, ativa, por causa das cores, mas o teu ouvido vai estar focado no momento, na duração de cada acorde, por causa da melodia. É isso. Aí eu volto a dizer, tem algum livro de composição que ensine a ter esse tipo de raciocínio? Eu acho que não. Mas no volume 1 do conceito, você tem. Vamos lá, vamos ouvir isso aqui. Ou seja, volto a perguntar, qual livro de... Eu não conheço, e olha que eu tenho muito livro de composição, muito livro de harmonia, e todos eles falam a mesma coisa. Ninguém vai te levar para esse tipo de raciocínio, de ideia, e só isso, cara, já faz você criar coisas e de propor, né? Você tá falando, cara, aqui eu tô mostrando exatamente o que vocês ouviram aqui. Foram as três forças. Porém, a primeira delas é a força passiva. É isso que faz essa música estar com essa sensação de, cara. Além disso, eu tirei, na hora de criar a orquestração, eu fui aos poucos inserindo notas no grave. Mas não é isso daí que vai fazer com que eu tenha uma sensação de não estar sendo flutuante. Não é isso. É a melodia. Tudo é a melodia. Então, é isso. Fica como sugestão de composição aí para vocês criarem. Simplesmente criem uma melodia, uma frase, um acorde. Se você quer
estudar composição com essa ótica, a Universidade Michael Machado vai estar de porta aberta para você, né? E vai contar comigo, meu suporte, mentoria, enfim, esses nomes aí que estão aí. Estou lá contigo o tempo todo. É isso. Um grande abraço. Vou deixar o link aí para vocês ouvirem o resto da composição. Aliás, o Modal Compositions é esse. É passivo e ativo, vertical e horizontal. Então, grande abraço e vejo você em sala de aula. Valeu!